A gordofobia, ela é mais prejudicial à pessoa gorda do que o peso corporal em si. E, além disso, uma pessoa gorda não o é assim por causa da falta de força de vontade, porque é preguiçosa ou porque supostamente come demais. E não sou eu que estou falando isso, é o que diz uma declaração organizada e assinada por especialistas internacionais de instituições médicas e de saúde e de pesquisa do mundo todo, que foi publicada na Nature, uma das maiores revistas científicas do mundo. E você, profissional de saúde, se precisa se implicar nessa conversa. Então vamos conversar sobre estigma e pessoas gordas. Olá, Lorraine Gana aqui, professora, psicóloga, psicanalista e mulher gorda. Por que falar de gordofobia em um canal de saúde mental, psicologia e psicanálise destinado a psicólogos, psicanalistas e curiosos do mundo psi? Porque o mínimo esperado de um bom profissional é a implicação na discussão sobre o impacto na saúde mental de minorias políticas. E pessoas gordas são uma minoria política e sofrem intensamente preconceitos, discriminação com impactos subjetivos apenas pelo corpo que tem, além da perda de uma série de direitos básicos, que incluem acessibilidade e cuidados à saúde. Então, quero aqui contribuir para que você se aproprie mais dessa discussão na luta contra a gordofobia, porque ela é fundamental. E como é que eu vou fazer isso? Nesse vídeo, vamos conversar primeiro sobre uma das coisas mais básicas dentro da luta contra a gordofobia, que são as nomeações: gordo, corpo gordo, pessoa gorda, obeso e obesidade. E também vou trazer para vocês a Declaração Conjunta de Consenso Internacional para Acabar com o Estigma da Obesidade, publicada em 2020 na Nature, em um artigo que traz, entre informações, pesquisas e discussões sobre obesidade, a declaração em si. Também nesse artigo, eles desconstroem e discutem 5 mitos sobre a obesidade. Eu vou dizer que são 5 mitos sobre também o corpo gordo, que são: 1. Peso corporal é definido apenas pelo quanto de calorias que você ingere e você gasta. A obesidade é causada apenas por um excesso de alimentação voluntário e um estilo de vida sedentário. 3. Obesidade é um estilo de vida escolhido. 4. Obesidade é uma condição, não uma doença. 5. A obesidade grave pode ser revertida apenas comendo menos e fazendo mais exercícios. E desses 2 últimos, 4 e 5, vou trazer algumas críticas. Então vamos lá. Na apresentação hoje, além de dizer de psicóloga, psicanalista e professora, disse também que eu sou uma mulher gorda. Por quê? Afinal, quando é assunto de corpo gordo, gordofobia, não é só profissionalmente que eu estou implicada nisso, mas também psiquicamente, socialmente, fisicamente, economicamente, etc, etc, etc. E aí, mulher gorda, querido, coisa mais básica para a gente começar a conversar. Gorda é o contrário de magra. Uma característica física que deveria apenas dizer disso, ser uma característica física sem carregar todo o estigma que carrega sobre o peso ser algo depreciativo. E, inclusive, isso tem tudo a ver com o que vou trazer para vocês dessa declaração, que é combater o estigma do corpo gordo, da obesidade. Além de não dever ser considerada como depreciativo, quando eu digo mulher gorda, também faço uma marcação de um lugar político. Assim como, para vocês entenderem, vou fazer esse paralelo, quando uma pessoa negra tem que se dizer mulher negra, homem negro, ou homem LGBT, não binário,
mulher, LGBT, etc. Isso é feito quando precisamos usar, né, essas características para marcar um lugar político numa discussão em que isso é importante. Então, estou aqui me dizendo como uma mulher gorda. Uma coisa importante que eu estou esquecendo de fazer nesse vídeo, mas vou fazer agora, é agradecer a minha querida amiga e nutricionista Ana Carolina Porte, que me indicou esse artigo que estou usando como embasamento para conversar com vocês. E já deixo lá na descrição o link para o Instagram da Carol, que é uma nutricionista fantástica e que trabalha numa outra perspectiva que não é essas questões de dietas prescritas e é extremamente acolhedora com os nossos corpos gordos. E eu entrei em contato com esse artigo, pedindo uma indicação para Carol, porque fui participar de um evento que foi discutir atenção básica e obesidade, ou seja, o cuidado à pessoa gorda. E aí, de novo, vou falar mais uma coisa desse cuidado das nomeações. Enquanto gorda tem tomado um novo sentido dentro da nossa linguagem, do nosso vocabulário, para tirar o tom depreciativo, preconceituoso e ser uma característica com marcação de um lugar político, acontece algo bem diferente com obesidade. Na realidade, com a palavra e substantivo obeso, obesa. O substantivo obeso, obesa, que ainda é muito corriqueiro na linguagem do dia a dia e também na linguagem médica, deveria ser evitado ou até mesmo banida. Por quê? Porque carrega um significado de doença e de estigmatização. Um paralelo para vocês entenderem. Não é legal, mas é péssimo, a gente dizer o deficiente. Temos uma discussão extensa na nossa sociedade da troca dessa nomeação deficiente para pessoa com deficiência. Porque quando digo deficiente, eu coloco o sujeito inteiro dentro de uma única característica dele. Sim, ele pode ter uma deficiência, mas isso não diz dele como um todo. Ele é, antes de tudo, uma pessoa. E o mesmo acontece quando falamos de obeso, porque estou dizendo, obviamente, de alguém, né, com toda uma complexidade que fica definido apenas a suposta doença. Eu também tenho ressalvas em relação ao termo pessoa com obesidade, embora eu mesma, às vezes, use quando eu estou conversando aí dentro desses halls médicos, etc. Mas também fico atenta de usar o termo pessoa gorda, porque pessoa obesa ou pessoa obesa não, aliás, já direto pessoa obesa. Pessoa com obesidade é que uma discussão difícil que vou trazer logo mais nesse vídeo, né, que é entender a obesidade como doença, e aí a gente pode estigmatizar o sujeito. E o que também estou dizendo nesse vídeo é que uma pessoa gorda, ela não é necessariamente doente. Gorda é uma característica e pronto, diferente de obesidade. E como a gente não deve fazer diagnóstico só com o nosso olho, né, sobre o corpo de uma pessoa, então digo corpo gordo, porque apenas falo de uma característica, e se quero dizer, então, posso falar pessoa gorda. Ok. E agora, falando especificamente do artigo, esse é um artigo em inglês, ele é aberto ao acesso público e o link está na descrição. E ele é denominado Joint International Consensus Statement for Ending Stigma of Obesity, que numa tradução livre minha, tá, gente? Minha tradução fica: Declaração Conjunta de Consenso Internacional para acabar com o estigma da obesidade. E o que é um dos pontos centrais desse artigo, que eu quero destacar, que é o que eu disse no início do vídeo, que a gordofobia é mais prejudicial à pessoa gorda do que o excesso de peso em si, por conta de todos os impactos que o estigma da obesidade trazem ao sujeito e também da forma que a sociedade tem lidado, além de produzir também o corpo gordo. E sim, eu faço uma tradução trocando o combate ao estigma do peso por combate à gordofobia, porque o próprio artigo ele vai trazendo várias definições para termos como estigma do peso, estereótipo baseado no peso, discriminação por peso, internalização do viés do peso, que eu sei que fica estranha a tradução, mas isso significa, nessa internalização do viés do peso, que quer dizer o sujeito que se coloca em situações de autodepreciação, culpabilização própria e de direcionar para si próprio o estigma do peso, porque não consegue controlar, né, ou perder peso, e essa internalização do viés do peso
está de acordo com todos esses estereótipos e a aplicação desses estereótipos para si próprio. E além, como eu estava dizendo, tem outros termos que esse artigo usa também. Viés de peso explícito e viés de peso implícito, que dizem explícito quando é manifestado atitudes negativas ou quando não é manifestada atitudes negativas em relação ao corpo gordo. E o estigma do peso, vou fazer uma tradução direta para vocês, tá, gente? Minha tradução, vou olhar aqui no artigo, se refere, né, a uma desvalorização social e... Nossa, eles usam denegrimento, não gosto dessa palavra, tá? Mas desvalorização social de indivíduos por causa do excesso do peso, que leva a concepções estereotipadas, como que indivíduos com sobrepeso são preguiçosos, comem demais, não têm força de vontade, não têm alta disciplina, são incompetentes e motivados, né, assim, motivação para melhorar a própria saúde, não se comprometem com tratamentos médicos, enfim, esse monte de estereótipo e estigma. Então, eu peguei todas essas definições que o artigo traz e coloquei ali no guarda-chuva da gordofobia, porque essa palavra tem feito muito sentido dentro da luta e também dentro da linguagem nossa, português. Mas eu fiz isso assim, né, que eu acho interessante. Podemos discutir se está certo, mas enfim, é isso. Bom, então eles dizem de todas essas ideias errôneas que há sobre o sujeito que tem um corpo gordo e que, diante disso, houve um esforço coletivo para escrever uma declaração, que é o nome do artigo, inclusive, né? Declaração Conjunta de Consciência Internacional para acabar com esse tipo de obesidade. Então, houve um esforço coletivo para escrever essa declaração. Que essa declaração tem um apelo para que haja uma nova forma de abordar questões de obesidade numa esfera de políticas públicas e de cuidado à pessoa gorda. E eu acho essa declaração que foi feita e publicada muito interessante, inclusive pela forma que ela foi organizada. Simplificando um tanto aqui o processo para vocês, um primeiro grupo de especialistas nas temáticas ligadas a corpo gordo, saúde, enfim, propôs, né, uma declaração com várias afirmações. Aí esse documento com essas várias afirmações foram passando por vários grupos chaves, especialistas, acadêmicos, etc., do campo, que iam votando quando concordavam com essas afirmações propostas. E aí, no final, foi pego todas as afirmações com maior concordância e organizaram essa declaração. Com isso, foi, né, pretendido criar uma voz única, com direcionamento a profissionais de saúde, a policymakers, que é tipo formuladores de políticas, como, enfim, gestores, políticos, e também a população em geral, sobre a questão do estigma do peso. No link que eu deixei aqui embaixo para o artigo, tem todas as pessoas responsáveis, além de todas as entidades que assinaram essa declaração, que são centenas. Mas eu vou traduzir aqui, vou abrir e traduzir o nome de algumas para vocês. Então, eles têm lá no box 2. Organizações que endossaram essa declaração. Vamos lá. Associação Americana de Diabetes, Associação Europeia para o Estudo da Obesidade, Estudo da Obesidade do Canadá, e aí? Sociedades científicas, Associação Americana de Nutrição, Associação Australiana de Cirurgia Metabólica e de Obesidade, Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, gente, são muitos, né? Nutrólogos do Canadá, enfim. Associação de Hong Kong para Estudos da Obesidade, Sociedade Italiana da Obesidade, Lituânia, e vai, gente, são muitas. Além dos periódicos e revistas científicas que também assinaram, a Lancet, Diabetes and Endocrinology, a própria Nature, Obesity Reviews, enfim, várias instituições acadêmicas e hospitais. Assim, gente, a lista é muito extensa, então percebam o peso dessa declaração e o peso de quem compôs. Mas, enfim, então o que diz essa declaração? Também, de novo, tomei a liberdade, gente, de fazer uma tradução direta, pode ter erros, mas para vocês terem uma ideia geral. Agora que eu vou ler com vocês a minha tradução. Nós reconhecemos que indivíduos afetados por sobrepeso e obesidade
enfrentam uma forma generalizada de estigma social com base na suposição tipicamente não comprovada de que seu peso corporal deriva principalmente da falta de autodisciplina e responsabilidade pessoal. Tal retrato é inconsistente, pois evidências científicas atuais demonstram que a regulação do peso corporal não está totalmente sob controle da vontade e que fatores biológicos, genéticos e ambientais contribuem criticamente para a obesidade. O viés de peso e o estigma podem resultar em discriminação e prejudicar os direitos humanos, os direitos sociais e a saúde dos indivíduos afetados. O estigma de peso e a discriminação não podem ser tolerados nas sociedades modernas. Nós condenamos o uso de linguagem estigmatizante, imagens, atitudes políticas de discriminação com base no peso, onde quer que ocorra. Nós apelamos por tratar os indivíduos com sobrepeso e obesidade com dignidade e respeito. Aqui eu vou colocar o meu. Tratar pessoas gordas com dignidade e respeito. Abster-se de usar linguagem, imagens e narrativas estereotipadas que retratam de forma injusta e imprecisa indivíduos com sobrepeso e obesidade, pessoas corpo gordos, como preguiçosos, gulosos e sem força de vontade ou autodisciplina. Apelamos também para incentivar e apoiar iniciativas educacionais destinadas a erradicar o viés de peso por meio da disseminação do conhecimento atual sobre obesidade e regulação do peso corporal. E apelamos para o incentivo e apoio a iniciativas destinadas a prevenir a discriminação de peso no ambiente de trabalho, educação e saúde. Essa é a declaração. Só que, além dessa declaração, esse artigo traz uma coletânea de pesquisas realizadas desmistificando concepções errôneas sobre o corpo gordo. Como? Vamos somar 10. Primeiro, peso corporal é igual sair mais calorias do que entrar. Enfim, eles dizem calorias que entram, menos calorias que saem. Essa relação não é nada simplificada desse jeito, porque isso envolve fatores genéticos, físicos e ambientais muito específicos. E, além disso, o gasto energético que temos com exercício físico contribui menos de 30% para o gasto diário de energia. Essa vai para o pessoal que se pergunta como aquela pessoa que faz um monte de exercício físico continua com o corpo gordo. Exemplo recente foi o que aconteceu com a cantora Lizzo, que tem uma rotina de movimentos, exercício físico muito intenso, inclusive nos seus shows. E foi perguntado por que ela emagrece se ela faz tanto. Porque não é tão simples assim. E, inclusive, também vi esse questionamento sobre uma influencer gorda brasileira, que eu acho fantástica, a Ellen, que traz uma discussão lá no seu Instagram, Atleta de Peso, vou deixar no link aqui da descrição, sobre a importância de incentivarmos exercício físico para todos os corpos, independente, aliás, que nem deveria envolver essa coisa só perder peso. Então entendam que ingestão e gasto de calorias é muito mais complexo, essa relação de contar calorias que se ingere e se gasta. E também lá no artigo, para quem tiver curiosidade, tem várias pesquisas que eles vão indicando, dizendo dessa complexidade. E isso tem a ver com o mito número 2, que a obesidade é causada principalmente por um excesso de alimentação e um estilo de vida sedentário. Eles apresentam alguns estudos, inclusive medindo o gasto energético de pessoas que fazem exercício físico, comparando com quem não faz, pessoas gordas, magras, etc., enfim, e concluem que o nosso corpo faz um esforço para manter estável o nosso gasto energético, inclusive quando somos mais ativos fisicamente. Ou seja, de novo, a coisa não é tão simples. Nosso corpo ele não quer gastar energia, resumindo a história. Ele tende a manter sempre. E aí eles dizem que entre essas várias outras causas para a obesidade estão fatores genéticos e epigenéticos, fatores de alimentação em si, privação de sono, ciclo circadiano desregulado, estresse psicológico, desreguladores endócrinos, medicamentos e até efeitos intrauterinos e intergeracionais. Inclusive, dizem que, os autores do artigo, que o excesso de alimentação e sedentarismo são sintomas da obesidade, não a causa. Que isso, então, também já nos diz aí do terceiro mito, que a obesidade é o estilo de vida escolhido, não é? Antes
partirmos para os 2 últimos mitos, que são polêmicos, e vou comentar um pouquinho, vou pedir para vocês já deixarem like aqui. Essa conversa sobre corpo gordo, obesidade, está te ajudando a refletir e entender melhor sobre o assunto. Mito número 4. Obesidade é uma condição, não uma doença. Sim, eles vão defender a ideia da obesidade como doença, inclusive que foi adotado recentemente pela Organização Mundial de Saúde. Entre outros pontos, os autores discutem que a obesidade deveria ser entendida como doença, porque só assim pode haver melhores organizações para o cuidado em saúde, envolvendo políticas e ações de saúde, além disso, haveria uma série de sintomas que colocariam, portanto, dentro dessa lógica, a obesidade como uma doença. E esses sintomas seriam como aumento da adiposidade, redução da qualidade de vida e aumento do risco de outras doenças, complicações de desvio da chamada fisiologia normal ou, enfim, alguma fisiopatologia bem caracterizada, tipo inflamação, resistência à insulina, alterações dos sinais hormonais que regulam saciedade e apetite. Enfim, então seria esse um monte de sintomas, né, todo esse conjunto de coisas para dizer que alguém é obeso. Vocês estão sentindo falta de uma coisa dentro desses montes de critérios e sintomas que eles estão usando para definir o que é obesidade? Uma coisa muito famosinha? O IMC. Os IMC. Índices de massa corporal. Eles dizem que IMC tem problemas vários porque só o IMC não é a única medida para dizer que uma pessoa tem obesidade. Isso significa se nem o peso da balança diz especificamente se sou considerada uma pessoa obesa dentro desse critério de doença, imagina o diagnóstico com os olhos. Menos ainda, ninguém pode falar da saúde de um corpo gordo apenas porque enxerga que ele é gordo. Entenderam? Outra coisa, e o mesmo MC tem vários problemas, eles não discutem isso nesse artigo, mas tem um próximo vídeo, quero trazer para vocês o quanto a história do MC, inclusive, surge numa lógica higienista e racista. Mas não vou falar hoje, que senão isso aqui ia ficar muito extenso, e já tá. Mas é uma discussão mais complexa. Percebam, né? Dentro das entidades médicas, elas adotam a obesidade como doença e ponto. É claro que isso dá uma discussão um pouco maior quando a gente pensa em níveis sociológicos. E até eles mesmos fazem uma ressalva no artigo meio que dizendo assim, acho que a gente é médico, aqui a gente não vai dar conta dessas discussões sociológicas mais amplas, porque precisamos dar conta da obesidade como doença. Um pouco disso que eles falam. Ruim, né? Mas enfim. E aí, o 5º mito, problemático. Mas vamos lá, eu vou explicar por que eu acho problemático. A obesidade grave geralmente é reversível comendo menos e fazendo mais exercícios. Sim, eles dizem que não tem como reverter um quadro de obesidade grave sem uma intervenção mais drástica, que é a cirurgia bariátrica. Ou, de um nome mais moderno, cirurgia metabólica, que é bariátrica, do mesmo jeito. Mas, olha só, obesidade severa. E aqui, ok, né, eles vão dizendo, enfim, apresentam no artigo todas as questões da desregulação hormonal, enfim, pelo acúmulo de gordura, ok. Só que tem um problema, né? Obesidade severa. E o que a gente vê, principalmente no Brasil, em relação à cirurgia bariátrica, é que ela acaba sendo indicada e acontece para casos que não são de obesidade severa, para começo de história. E muitas vezes, o diagnóstico da necessidade da cirurgia bariátrica acaba sendo feito em cima desses muitos mitos que estamos falando aqui. E é uma cirurgia que traz muitas complicações ao longo de toda a vida. O dumpling, falta de vitaminas, enfim, várias. Isso tudo para a gente pensar, né, por que estão se fazendo tantas cirurgias bariátricas? E será que deveríamos fazer tantas? Enfim, e quem me conhece sabe das minhas críticas ao discurso médico, porque sim, foram eles os principais propagadores de todos esses estereótipos e estigmas sobre o corpo gordo e que eles estão se implicando em desmistificar. E, pois é, eu acho que eles estão fazendo o mínimo nesse momento. Então, o mínimo que eles devem fazer é esse tipo de esforço para combater algo que eles mesmos criaram. Eles, né? Essa entidade médica. Portanto, é fundamental, gente, esse posicionamento de todas as entidades que trabalham com pesquisa de saúde e obesidade, corpo gordo, para que fique claro que não podemos entender a obesidade como culpa única do indivíduo, porque isso leva a uma falta de responsabilização
política, social, sobre o sujeito com obesidade e, portanto, aí não se implicam na criação de políticas e ações específicas destinadas à questão da informação sobre regulação de peso corporal e cuidado à pessoa que tem obesidade. E aí, entendam, ou seja, é responsabilidade da sociedade também esse cuidado. Afinal, a obesidade é também uma consequência social. Enfim, se você gosta de temáticas relacionadas à psicanálise, saúde mental e psicologia, se inscreve no canal porque é disso que eu falo por aqui. Inclusive, nesse canal logo vou trazer discussões mais específicas sobre saúde mental da pessoa gorda. Tem outro vídeo que eu vou recomendar aqui no canal em que discuto, olha só, o que é saúde e saúde como produção social, que tem tudo a ver com o que conversamos hoje. Então é isso, queria ir, se cuidem e até semana que vem. Tchau!